Do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar o maior prêmio, que é a nossa salvação. Meus irmãos, esse canal é do Tiago Lima Oficial. Esse rapaz, ele faz cada reportagem maravilhosa. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal dele, certo? Que ele tem muita coisa preciosa para nós. Essa aqui me chamou a atenção, essa reportagem, fiz questão de passar para vocês. E no final, né, vamos conversar, tá bom? Então vamos ouvir a reportagem, vamos lá. Vamos assistir juntos isso e eu volto aqui para que nós possamos, então, analisar de acordo com o ensinamento do próprio Cristo, do próprio Messias, para que nós possamos entender. Estão certos? Estão lutando pelo Brasil? Será que é certo isso que esses caras estão fazendo? Vamos ver. E aqui eu quero apresentar para vocês o nosso pastor Silas Malafaia, junto também, cadê o padre? Sobe aqui, padre. Cadê o padre? Tá chegando. Vem cá, padre Kelmo. E aqui também, vem cá. Olha a cara do Silas Malafaia, cara. Putz. Eu me controlo para não dar risada aqui, porque seria cômico se esse negócio não fosse triste, né, cara? Vamos entender o que eles estão fazendo na mente dessa população, tá? Porque agora o povo protestante, o povo evangélico, aceitou. Eles acharam correto essa união aí em prol dessa ideologia política, tá? O representante da religião matriz africana, Sérgio Pina, todos juntos em prol da liberdade da nossa nação. São homens e mulheres de bem, lutando pelo nosso Brasil. Obrigada, Sérgio, por ter vindo. Obrigada também ao Rabino, que não conseguiu subir. E Até um rabino ia aparecer aí. Bom, eu quero primeiro que você entenda, tá? Eu não estou aqui fazendo discriminação religiosa. Eu não estou aqui para defender lado político A ou B. Não estou defendendo esquerda, não estou defendendo Lula, não estou defendendo Bolsonaro, não estou defendendo direita. Para que você entenda e comece a se libertar dessa matrix podre que nós vivemos, esquerda e direita são braços opostos do mesmo cérebro. Hoje, a própria maçonaria controla tanto um lado quanto o outro. Eles controlam a política. O que você vê de um lado sendo oposto, entre aspas, ao outro lado, na maioria das vezes, e no Brasil com certeza, é o que chamamos de falsa oposição. Essa imagem é de Vladimir Lenin, maçom, grau 33, de esquerda. Karl Marx, grau 33, também de esquerda. A maçonaria criou, de certa forma, o próprio comunismo, a esquerda. Mas estamos vendo hoje eles infiltrados nessa direita, em uma briga de poder que faz com que a população se divida. O dividir para conquistar. Controlando a política e controlando a religião, você tem em cada uma de suas mãos o maior poder que você poderia ter praticamente na face da terra. Quando Moisés, por exemplo, desceu do monte com as tábuas da lei, nas suas mãos ele tinha ali o controle religioso e o controle político, passados pelo próprio Criador, porque ele precisava administrar da melhor forma possível o povo de Israel, que estava peregrinando no deserto, havia saído do Egito e ia para a terra prometida. Mesmo assim, com todo esse controle, o negócio não foi tão fácil assim para Moisés. Mas, desde os primórdios, o controle político e religioso é o que faz com que uma pessoa ou uma minoria controle a massa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Vamos agora adentrar nas escrituras. É muito fácil quando olhamos para as escrituras e realmente lemos isso aqui de verdade, encontrar detalhes que o próprio Cristo iria contra tudo isso. O primeiro, eu não vou adentrar nem muito em detalhes aprofundados, vou deixar para fazer isso lá no meu outro canal, que se chama Decifrando as Escrituras. E você pode clicar no link que está na descrição aqui também, para se inscrever lá, porque eu vou analisar vários versículos, vários textos, mostrando que
quem realmente busca ao verdadeiro Criador não está envolvido com essas coisas, tá? Mas olhando aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 6, deixa claro que o povo de Corinto era um povo que estava apegado ao próprio sistema religioso antigo. Após a vinda de Cristo, houve uma mudança de sacerdote. O povo judeu saiu do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Os gentios, eles saíram da idolatria e passaram para seguir ao próprio Messias. A carta aos Coríntios mostra Paulo dizendo algo muito interessante. Não vos prendam a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ele começa dizendo que não há comunhão entre luz e trevas. Em que concórdia há entre Cristo e Belial? Em que parte tem o fiel com o infiel? E em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o verdadeiro templo de Deus vivente. E como o próprio Criador disse, neles eu habitarei, e entre eles eu andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, nem vos receberei. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que outras religiões, por exemplo, o Pai de Santo, é uma religião voltada a demônios. Eu não quero dizer isso. Mas que eles têm os próprios ídolos e as suas entidades aos quais eles fazem ofertas, sacrifícios e se ajoelham perante elas, eles fazem. Os católicos também fazem isso. Os protestantes, de forma cega, acabam saindo de dentro do catolicismo romano, tentando buscar ao Criador, mas caem nas doutrinas errôneas que vieram justamente do próprio catolicismo, misturado com o paganismo. Aqui nós estamos vendo o próprio apóstolo falando a respeito de ídolos, trevas, Belial, infiéis, injustos. Ele está citando vários adjetivos para falar que o povo que verdadeiramente quer ser o templo do Criador não deve se misturar com aquilo que aparentemente envolve a religiosidade pagã, ídolos ou até mesmo a maldade. Eu não quero dizer que nenhuma dessas outras religiões tenha maldade no coração, mas que elas não seguem fielmente a sã doutrina de Cristo, está muito claro para quem lê principalmente que não seguem. Então, para que as pessoas entendam, aqueles que verdadeiramente seguem ao Criador e querem seguir ao Messias, não se misturam com essas coisas. Ainda mais sabendo que hoje, quem controla tudo isso é uma sociedade secreta, a sociedade dos construtores, a maçonaria. Os construtores foram aqueles que rejeitaram a pedra angular, rejeitaram ao próprio Cristo. E não sou eu que digo isso, são as próprias Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Os construtores, hoje, a sociedade dos maçons, eles veneram o próprio Salomão. Eles rejeitaram a Cristo, mas veneram Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra. Então, meus amores, ele não falou também, né, que ela chamou o rabino, e sabemos que o rabino, ele segue o judaísmo. E eles não acreditam que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Messias. Eles ainda estão esperando vir o Messias dele, né? Que eles esperam o quê? Que seja um homem riquíssimo, inteligentíssimo, né? Que provavelmente não, será o anticristo, ao qual eles construirão o terceiro templo e colocará dentro desse terceiro templo o Messias dele, que é o anticristo, certo? Então são pessoas que não têm o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador ou como Messias. Então veja só, meus irmãos, se vocês foram chamados para serem separados,
vocês não podem fazer reverência a nenhum outro ídolo. Porque o povo que foi escolhido por Deus só pode fazer reverência a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Você não pode ter ídolos, você não pode se misturar com pessoas que amam ídolos, que adoram ídolos, que se curvam perante a outros que não sejam Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Podemos amar essas pessoas? Sim, amar. Amar é uma coisa, tá? Mas você se misturar é outra, porque você foi escolhido, né? Então, se você foi escolhido, vocês não podem, meus irmãos, estar se misturando, tá? Fazer reverência a outros ídolos, certo? Então, preste bem atenção, porque tem muitos que se dizem evangélicos, né? Religiões, muitas religiosidades, não, na verdade, né? Que estão se vendendo por um prato de lentilha. Estão vendendo a sua salvação por um prato de lentilha. Então, preste atenção. Se você se curvar perante a outros ídolos, não herdará o reino do céu, diz o Senhor. Tá? Então, você foi diferenciado. Você é diferenciado. Você é escolhido. E os escolhidos, torna a repetir, os escolhidos de Deus só se reverencia a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, para vocês não perder a maior riqueza de vocês, que é a salvação, por um simples prato de lentilha. Então, fica aqui o meu abraço para vocês e espero em nome do Senhor Jesus, né, que possamos cada vez mais conhecermos esse Deus maravilhoso. Um grande beijo para vocês e até a próxima.